Olá pessoal, bom dia. Aqui pelo menos é dia, né? O solzinho batendo na janela ali. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da radiestesia. Uma amiga me fez alguns questionamentos e eu achei importante, né, traduzir isso em um vídeo para auxiliar. Podemos começar dizendo que a radiestesia ela é muito técnica, certo? Existe uma forma de fazer as coisas, existe uma forma correta de fazer as coisas. E se você não fizer daquela forma, os resultados do que você faz acabam não sendo tão interessantes ou tão úteis quanto poderiam, né? Então, por a gente não ter esse resultado, a decepção com a técnica é natural, certo? É um raciocínio puro, simples, tranquilo, é direto. Ou seja, eu faço alguma coisa esperando um resultado que não acontece, o que eu fiz não serviu. Então eu observo que muitas pessoas se decepcionam com a radiestesia, se desiludem com a radiestesia, né, com a técnica, com as técnicas, e algumas até fazem cursos e depois acabam desistindo, né, acabam não usando mais, porque é preciso uma abordagem correta, né, é preciso uma observação correta do que você está fazendo para que se tenha realmente um resultado. Então, se você pensa simplesmente em usar alguma técnica radiestésica com algum objetivo, né, e simplesmente você vai lá e faz da maneira como você acha legal, como você gosta, ou se você usa conforme você sente uma intuição de fazer, eu te diria cuidado, eu diria calma. Primeiro é preciso estudar. Primeiro é preciso aprender a técnica para poder executar essa técnica corretamente e depois, se possível, se a técnica permitir, você pode fazer algum adendo, pode fazer alguma alteração, alguma coisa assim, certo? Senão, não adianta, não funciona. Nós temos na radiestesia um dos ramos, assim, por assim dizer, são os gráficos, né? Que são uma ferramenta muito interessante, muito interessante. É um objeto, né? Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Aqui nós temos um, certo? Um gráfico, né? Esse aqui é em PVC. Esse gráfico especificamente é um gráfico chamado de antidor. Então a função dele é direta, né? Se a pessoa está com dor, você coloca a pessoa aqui através da técnica correta e a pessoa vai sentir, vai receber uma energia que vai diminuir aquela dor, que vai tornar aquela dor mais aceitável, né? mais tranquila. E como esse, tem outros tantos gráficos, certo? Criatividade é muito interessante, muito interessante. Só que nós não podemos simplificar coisas. Simplesmente chega ali e coloca a pessoa no gráfico, né? Então, há uma técnica que a gente precisa aprender de como fazer isso. Há muitas vezes um ritual todo, né, um processo todo a ser cumprido até que a pessoa chegue no gráfico do antidor. E se você não aprende isso, às vezes você coloca a pessoa no antidor e não funciona. E aí você questiona, tá, mas então esse gráfico não serve para nada? Não funciona esse gráfico? Não tem utilidade? Estou enganando? Comprei uma coisa que não servia? Ou me venderam uma coisa que eu não queria, que não servia para nada? Certo? Ou eu estou aqui perdendo meu tempo montando esses gráficos e não vejo resultado. Por quê? Um dos primeiros motivos é essa questão da técnica. Certo? Qual gráfico montar? Existem mais de um gráfico para uma determinada situação. Qual o momento de montar o gráfico?
Tem gráficos que precisam ser montados em um determinado período. Por exemplo, um domingo, que é o primeiro dia da semana. A segunda-feira não é o primeiro dia. Segunda-feira é o primeiro dia útil da semana, mas domingo é o primeiro dia da semana. Então é um dia que abre um ciclo. E muitas pessoas tratam muito mal o domingo. Você está tratando mal essa semana inteira. Então tem peculiaridades do gráfico que precisam ser respeitadas. E tem também a sensibilidade, né, do radiestesista em fazer isso acontecer. Nós temos um outro gráfico chamado relógio radiestésico. É basicamente um gráfico, ou vários gráficos num só, com tempo, com medidas, com números. De 0 a 10, de 0 a 60, de 0 a 100, de 0 a 1000, alguma coisa assim. Que vai servir para quê? Para você saber o tempo de exposição de um determinado gráfico, uma pessoa no determinado gráfico, o tempo de montagem do gráfico. Né? Você vai usar testemunhos para fazer a montagem do gráfico. Pequenos papeizinhos com o nome da pessoa. Esses testemunhos, para funcionar, eles têm que ser valorizados. Então, tem um gráfico que faz isso. E essa valorização, né, que é o transformar aquele papelzinho numa ligação útil com a pessoa e o gráfico para poder funcionar, vale por 3 dias. 3 dias. Aí você monta o gráfico e esquece o mês inteiro. Só funcionou 3 dias. Os outros dias, talvez um quarto dia ali, até que ele já começa assim, entra numa curva descendente de ser útil, de servir, de efetuar essa ligação. E depois, aí você monta o gráfico e fica lá. Aí você pensa, puxa, mas passou um mês inteiro montado esse gráfico e não funcionou. Não vai funcionar mesmo. Porque é uma técnica e você não está respeitando a técnica. Não tem como ter resultado. Certo? Então, é preciso muito cuidado com isso. Você não vai causar grande mal. Não vai causar grande mal na pessoa. Vai colocar a pessoa lá no antidor, 3 dias ela vai receber uma energia, né, vai ajudar a melhorar a dor, a tornar mais palatável aquela dor, e depois vai perder a função e não tem o que fazer. Por isso que a gente precisa estudar um pouco, a gente precisa conhecer um pouquinho, precisa se aprofundar um pouquinho e precisa principalmente ter um pouco de bom senso. Porque tem gráficos aí que prometem maravilhas, né? A famosa panaceia, serve para tudo. Tipo Bombril, 1001 utilidades. Não é assim. Não é assim. Coisas muito genéricas na radiestesia não funcionam. Não funcionam. Precisam ser mais específicas. Só seguir a intuição também não é suficiente. Também não é suficiente. A menos que você tenha toda uma formação, um estudo e uma prática onde a sua intuição aflorou e você aprendeu a direcionar e a utilizar ela corretamente, no geral, seguir a intuição e nada é a mesma coisa. Infelizmente, eu preciso ser sincero com vocês. Não funciona assim. Certo? Agora, por exemplo, eu montei um kit que eu vendo na loja, que é o kit básico. São 5 gráficos. Esses gráficos, né, tirando o decágono, que é para criar os testemunhos, os outros 4 são gráficos simples, que a gente usa constantemente. Mas não precisa pendular? Não precisa pendular para montar? Não precisa. Tem dia? Não tem dia. Tem que nortear? Não precisa nortear. Mas são gráficos básicos, simples, que qualquer pessoa vai poder usar pelo bom senso. Tem gráficos assim? Tem gráficos assim. O antidor é um gráfico assim, de bom senso. Não precisa intuição para ele. É bom senso. A pessoa está com dor, você coloca ela no gráfico. Vai ajudar a diminuir a dor. Vai ser gerada uma energia que vai atuar sobre a dor da pessoa. Então, por exemplo, nós temos no kit um outro gráfico também muito interessante, que é o Alta Vitalidade. O Alta Vitalidade é para melhorar a vitalidade.
da pessoa, né? Energia física. O que acontece? Nós estamos sempre nos debilitando fisicamente. Nós estamos sempre gastando nossa energia mais do que devemos. Então, esse é um gráfico que você montar ocasionalmente vai te dar um plus, vai te dar né, uma energia boa por uns 3 dias, pelo menos. Ótimo, tranquilo, não vai prejudicar, não vai causar nenhum problema, não vai... Nada demais. Eu esqueceu, parou de funcionar. Tranquilo. Você vai lá, monta de novo todo o processo. Volta a gerar energia para a pessoa. Então, você sabe disso. Tem o 9 círculos que é para proteção. Constantemente nós precisamos de proteção. Seja no ônibus, seja num translado para o trabalho, seja uma função específica. Tranquilo. Mas aí são gráficos que não têm assim uma grande expectativa com relação a eles. Até por isso que eu botei nesse kit básico, né? Escolhi eles para o kit básico. Porque, por exemplo, eu quero um emprego novo. Legal. Tem 3, 4 gráficos que eu vou poder utilizar para conseguir um emprego novo. Minha intuição está dizendo que é esse. Não adianta a tua intuição dizer que é esse. Você tem que fazer um processo para descobrir como que você vai chegar no gráfico correto. E há uma preparação para esse gráfico correto. Né? Vamos dizer, por exemplo, que você usou o desembaraçador material. Mas não era desembaraçador material. O desembaraçador material não vai ajudar a pessoa naquele momento. Naquele momento a pessoa está numa crise pessoal muito grande, ou ela está com uma bala emocional muito grande, que não adianta abrir possibilidades para ela, que ela não vai saber lidar com aquilo. Então, você precisa ter uma formação para poder utilizar um outro gráfico, um turbilhão com prosperador, um desembaraçador material, ou uma coisa assim. Não é simplesmente pegar, usar o gráfico e vai resolver. Porque não vai resolver. Ou talvez até consiga abrir oportunidades, como eu falei, mas a pessoa não vai conseguir enxergar essas possibilidades, porque ela está com outras questões antes que precisariam ser trabalhadas. Então, aí para fazer um trabalho desses, para fazer uma função dessa, você tem que ter uma formação, você tem que ter um pouco de estudo, um pouco de pesquisa, um pouco de dedicação, para saber o que está fazendo. Porque senão não vai adiantar para nada. Não vai funcionar. E o que ocorre quando não funciona? Você acaba desacreditando da radiestesia, achando que a radiestesia não funciona, não serve para nada, é enganação, é efeito placebo, é qualquer outra coisa, que é uma técnica inútil. Você acaba se desiludindo com você mesmo. Não, eu não consigo fazer, não sei montar, eu sempre monto errado, eu não consigo entender direito essas coisas, são muito complexas, tem muita teoria, muita coisa e tal. O que também não é verdade, certo? Então são 2 casos bem complicados. A radiestesia funciona, é útil, muito importante, e deveria cada vez mais as pessoas estudarem e se dedicarem a ela para termos bons radiestesistas oferecendo bons serviços para a comunidade. E você consegue entender isso, você consegue aprender, você consegue usar corretamente, você consegue ser uma boa radiestesista tranquilamente, desde que se dedique para isso. Então, o que ocorre na maioria das vezes é essa descrença, né? Essa desilusão com a técnica, com a anestesia, essa desilusão com a gente mesmo, essa autossabotagem com a gente mesmo. Começamos um trabalho muito bonito, muito produtivo, e no meio do caminho a gente corta fora isso porque não está corretamente orientado, não está corretamente... né? Não estudou o suficiente, não se dedicou o suficiente, ou não se dedicou da maneira correta para fazer a coisa acontecer. Fizemos assim de qualquer jeito, porque ouvimos falar que fulano fez, ou porque Beltrano fez. Funcionou talvez para Beltrano e fulano, mas talvez não funcionou para a gente, né? Mas o tal gráfico lá, que em tal livro diz, ou em tal site na internet fala maravilhas, eu fiz e não funcionou. Mas você fez o processo todo? Processo? Que processo? Não é só botar o testemunho ali. Existe um processo, existe uma técnica a ser realizada, certo? Então, nós temos coisas bem básicas, bem simples, um antidor, uma alta vitalidade, 9 círculos, um desimpregnador, né, que vão aliviar coisas básicas do dia a dia da gente, que funcionam. Talvez você não perceba, talvez você não valorize tanto, né,
algumas pessoas que realmente compram o kit acabam não usando o kit. Deveriam ter um pouquinho mais de vontade, de disciplina de montar a coisa. E se beneficiar disso, porque é uma ferramenta básica, prática, que está ali, acessível. Eu não quero gastar dinheiro com kit. Tudo bem, vai ali, faça os seus gráficos, eu consigo na internet o gráfico, vai lá, imprime, né? Procure imprimir num papel um pouquinho mais grosso, que vai dar um resultado melhorzinho. Faça dessa forma, não tem problema. Existem caminhos mais, digamos, acessíveis. Apesar de eu não achar caro o kit pelo que ele oferece, é tranquilo, mas tem gente que não pode gastar ou não quer. Então, tem outros caminhos, tem outras formas de fazer, né? Mas precisa um pouco dessa determinação, precisa um pouco dessa disciplina. Cada 13 dias tem que criar o testemunho de novo, senão já vai parar de funcionar. Não pode deixar o gráfico esquecido em qualquer lugar, que qualquer um mexe, coisa e tal, qualquer um tira do lugar, qualquer um toca, coisa isso, aquilo. Não pode deixar o gráfico sujo, cair um monte de sujeira em cima que vai, né, deformar a energia do gráfico, vai deformar o gráfico. Então, por exemplo, esses gráficos aqui de PVC, eles vêm com uma película. Você pega um paninho com álcool, vai lá e limpa, ele está prontinho. Cada vez que você vai montar, está sujinho, caiu uma sujeirinha, um bichinho, uma coisa, vai lá e limpa. Os gráficos que são de papel, eu já recomendo que se coloque dentro de um plástico. Que você limpa o plástico e o gráfico fica preservado. Certo? Então, são questões a serem observadas, mesmo para aqueles radiestesistas, digamos assim, amadores, né? Radiestesistas ocasionais, que não são os que trabalham, não são profissionais, né? Não trabalham todo dia, não mexem todo dia com isso. Mas sabem dos benefícios da radiestesia, já se beneficiaram e querem continuar se beneficiando, beneficiando outras pessoas. Então, precisamos ter essa disciplina, precisamos ter esses cuidados para quê? Para que a gente consiga aproveitar realmente isso, né? Consiga se beneficiar, certo? Então, são pequenos cuidados. O ideal, sem sombra de dúvida, é que você faça um curso. Procure um instituto sério, procure uma empresa séria, procure um radiestesista sério, experiente, com quem você se afinize também, né? Que haja uma sintonia com ele, e faça um curso. Os cursos de radiestesia, na maioria, são cursos rápidos, são cursos divididos, bem organizados, né? Um básico, uma introdução, um intermediário, depois um avançado, um curso só de gráficos, um curso só de parte de energias telúricas ou geobiologia. Então, eles conseguem dividir, né? Organizar direitinho. Certo? Aí você vai, com certeza, aproveitar muito bem a radiestesia, tanto para si mesmo, quanto os familiares e amigos, e às vezes algumas pessoas conseguem até transformar isso numa profissão, realmente. Certo? Pela dedicação, pelo empenho, pelo estudo, a pessoa se aprimora, se qualifica e consegue executar essa função muito bem. Certo, pessoal? Então era isso que eu gostaria de passar hoje sobre essa questão da radiestesia, né? Esse impacto todo que às vezes as pessoas têm. E hoje está muito comum, está muito fácil comprar gráficos, está muito fácil comprar livros, está muito fácil fazer cursos, né, seja pela internet, seja presenciais, mas é preciso que as pessoas façam isso e coloquem um pouco em prática, né? Não dá para a gente pensar que simplesmente foi lá, fez o curso e já é um radiestesista, por exemplo. Não pode pensar que fez um curso, que montou um gráfico e já sabe tudo sobre gráficos. Não, temos que ter um bom senso, temos que ter uma autoavaliação correta da gente e saber que estamos nos desenvolvendo, estamos buscando, estamos aprendendo. Certo? Até a próxima.